Pode, toca. Olha aqui é o meu guru em matéria jurídica, né? O professor Modesto Cavalhosa, da USP. Há controvérsias sobre isso. Eu vou tratar dessas controvérsias, viu, professor? E ele já é freguês aqui, né? Fiz entrevista com ele para o blog do Neumann, está nesse livro que eu estou lançando agora, o Neumann em Entrevista. Vou mostrar aqui para o professor, ele está lá. Vou mandar a editora mandar para ele um exemplar. E aí já fez uma entrevista também aqui gravada. E aqui vamos para atualizar os fatos, né? O professor tem que vir sempre aqui, por nossos inscritos, a par dos fatos. Professor Modesto Cavalhosa, boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde, um prazer falar novamente com você. Que eu acompanho todas as noites o seu vídeo indispensável para o Brasil, para se entender o que está ocorrendo no Brasil e as críticas honestas e imparciais que você sempre faz. Olha o que o professor está dizendo aí, hein? E siga, tá? Siga mesmo, porque eu explico que eu não sou imparcial. Eu tenho um lado. Eu, como professor, tenho um lado. O povo brasileiro, o cidadão brasileiro. Nós somos independentes. Não somos governo, não somos oposição, não somos direita, não somos esquerda. Então, é isso aí. O professor Modesto Cavalhosa, o senhor, domingo, deu uma entrevista à Folha de São Paulo a respeito do seu novo livro, né? Uma Nova Constituição para o Brasil. Nessa entrevista, eu anotei aqui que o senhor falou num consórcio. Eu tinha falado, o Lazier Martins, senador pelo Rio Grande do Sul, falou em confraria. Eu falo sempre em acordão, até porque agora vai ter um acórdão para celebrar o acordão, né? O professor falou num consórcio, no domingo, quando publicou a entrevista dele na Folha. Um consórcio, não apenas contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro, mas contra o combate à corrupção. Ou seja, a favor da corrupção. É isso mesmo, professor? Um consórcio a favor da corrupção nos três poderes? Exatamente, José, porque a questão é essa. O consórcio, que é uma reunião de entidades, cada uma na sua especialidade faz algo a favor de um objetivo comum. Então, por exemplo, um consórcio de obras. Alguém faz a parte de projeto básico, a outra faz a parte de tecnologia e estrutura, a outra faz a parte de cobertura das instalações, e assim cada uma empresa, num consórcio de obras, por exemplo, tem uma especialidade que contribui para a obra final. É o caso aqui, o consórcio é entre o Executivo, o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. O que acontece? O Legislativo ele simplesmente destrói todas as leis existentes de combate à corrupção. Uma hoje, outra amanhã, etc., vai destruindo e vai criando novas leis também para inibir o combate à corrupção. Por sua vez, o Poder Executivo simplesmente destrói todos os instrumentos e instituições que podem combater a corrupção. Por exemplo, aparelha a Polícia Federal, cria no Procuradoria-Geral da República alguém que possa conviver com eles e amenizar qualquer crime que tenha sido cometido por membros do Poder Executivo ou seus familiares. E, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, além de soltar todos os corruptos que puder, presentes, passados e futuros, simplesmente determina, por decisões monocráticas de câmaras e do próprio plenário, o desmanche completo de todas as ações que já foram consolidadas no combate à corrupção e condenados os corruptos respectivos. Então, cada um tem um papel, daí ser um consórcio, cada um tem um papel no quê? Em absolutamente deixar a questão da corrupção como terra arrasada no Brasil. Toda a legislação de combate à corrupção tem que ser eliminada. Todo o aparelhamento do Estado de combate à corrupção, Polícia Federal, Receita Federal, COAF, etc., tem que ser, não pode estar a serviço de combate à corrupção. E o Supremo Tribunal Federal desmancha todos os processos já
já terminados, já consolidados em segunda e terceira instância, eles simplesmente anulam todos esses processos para o efeito de que nenhum condenado mantenha-se como tal e que seja absolvido através da eliminação desse processo ab início, como dizem em matéria jurídica, desde o começo. Professor, consórcio lembra negócio, né? Pois o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara, teve um encontro com os pesos pesados do PIB, voltou para Brasília, participou de uma palhaçada lá que o Bolsonaro chamou de um comitê anti-Covid, com 6 governadores simpáticos, ministros, etc. E aí foi para a Câmara e disse que tem remédio amargo lá na Câmara para receitar se os erros forem imperdoáveis. Aí um amigo meu, empresário, sujeito honesto, batalhador, me disse o seguinte: ele conversou com os empresários e os empresários passaram para ele a impressão de que Bolsonaro passou a ser agora um mau negócio. O senhor concorda que o Bolsonaro está passando a ser um mau negócio e, portanto, está perigando cair fora? Bom, realmente, as pessoas que são responsáveis pela atividade econômica, produtiva, percebem que o país está cada vez mais afundando, porque o Brasil não é um país emergente, ele é um país emergente, em imersão para o fundo, né? Ele passou de oitavo para nono para 10º lugar no ranking dos maiores países do mundo, para hoje estar no 12º lugar. E assim vai, o PIB patinando, nas últimas décadas tivemos um crescimento de 0,3% de PIB por ano, e assim nós temos, no atual governo, um desastre econômico em curso e absolutamente anunciado. Então, esses empresários que devem ser responsáveis devem ter advertido o Arthur Lira no sentido de que, no plano social, no plano econômico, o governo é inviável, e no plano político, o próprio Arthur Lira percebeu que a adesão do Centrão ao governo, a esse presente governo, é um perigo para a estabilização do seu domínio, que já exerce há 30 anos no país. O Centrão domina todos os governos. Quando os governos falham, ele caça os governos através do impeachment. Então, qual foi o recado do Arthur Lira? Ele diz o seguinte: ou você, presidente da República, entrega o governo para nós inteiramente, todos os ministérios, repartições públicas, cargos em comissão, ou nós vamos empichar você, tá certo? Então, é um jogo também de interesse, não só de manutenção de uma possibilidade econômica, mas de manutenção da permanência, quer dizer, dos próprios membros do Centrão dentro do centro do poder, quer dizer, mandando no país. Então, é esse o recado. Ou você entrega o governo para nós, ou você vai possivelmente ser empichado. É mais ou menos esse o recado que eu leio como cidadão. Né? Olha, um dia desse eu fiz aqui um programa da série Dois Dedos de Prosa, com Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, e no fim do programa, surpreendentemente, a gente falando de televisão, ele falou que estava lendo um livro, e eu vou lhe ler um pedaço aqui do livro que ele me recomendou. Me desculpe, viu, se o autor não for da sua simpatia. Mas o livro dele diz o seguinte: não há democracia quando inexiste livre acesso da cidadania à vida pública. E, sobretudo, não pode haver democracia num país em que 11.500.000 pessoas vivem sem nenhum risco econômico, enquanto 100 milhões, a população economicamente ativa, assumem todos os riscos na luta pela sobrevivência. Não há democracia sem isonomia e equidade. Não há democracia sem oportunidades para todos. Não há democracia sem acesso dos cidadãos à vida pública, independentemente dos partidos políticos dominados pelos velhos caciques. Não, no Brasil não existe uma democracia, mas uma partidocracia instituída pela Carta de 1988.
essas graves distorções dos valores fundamentais da democracia são enfrentadas no presente estudo em que se procura sujeitar o Estado à nação. Propõe-se restaurar a prevalência da vontade do povo. É o livro novo. Recomenda esse autor? Recomendo. Já discorda de algum ponto que escreveu aqui que eu li? Não recomendo o autor pelo autor, mas pela ideia, porque no Brasil, né, Maria, nós precisamos ter propostas, né? E isso é que é importante. Não adianta, nós ficamos muito viciados em reclamar dos fatos que diariamente nos afligem, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista sanitário, dessa tragédia toda que estamos passando, e nós que não nos lembramos que é obrigação da cidadania de apresentar propostas. E a proposta que eu faço nesse livro é da refundação da República Brasileira. Se nós não refundarmos a República Brasileira, restabelecemos uma efetiva democracia através de uma carta curta, com poucos artigos, que acabem com a reeleição, acabem com o voto proporcional, permitam candidatos independentes, crie o voto distrital, faça com que o Supremo Tribunal Federal se torne uma corte constitucional e não uma fábrica de habeas corpus. Enfim, uma série de propostas que tem aí, no sentido de refundar, porque se nós não refundarmos o país, nós vamos ter crises atrás de crises, José. Então, vamos ter, por exemplo, nós tivemos crise a partir da redemocratização. Já no governo Sarney foi um governo de crises uma atrás da outra. O governo Collor nem se diga. Depois o governo Fernando Henrique acabou dominado também pelo Centrão, como o governo Sarney foi. Então, basta dizer que o ministro da Justiça do Fernando Henrique é um homem da maior qualidade intelectual, um homem internacional, uma grande personalidade internacional. Tinha como ministro da Justiça o Renan Calheiro. Né? Então, o Centrão já começava a dominar tudo. E assim foi no governo Lula, com o Mensalão, com a Dilma, etc. E agora também no atual governo é o Centrão que domina. Que então nós precisamos acabar com essa partidocracia, com essa oligarquia política de velhos caciques que ficam 30, 40, 50 anos sendo reeleitos um atrás do outro, quando não são os filhos, são os netos, são os genros, e fica essa família, como você chama aí no seu vídeo, muito mais, a família política totalmente apartada do povo brasileiro. Qual é a relação que tem o Congresso com o povo brasileiro? Qual é a relação que o Senado tem com o povo brasileiro? O parlamento? Nenhum, tá certo? Quer dizer, não há nenhuma ligação entre o povo e os seus representantes pelos vícios que essa Constituição de 88 trouxe, criou estruturalmente essas vantagens todas para a classe política. Eu sempre digo e repito que eu nunca votei nulo na vida, nunca votei branco nem nulo, mas só votei mal. Agora, não por culpa minha, é que os partidos dominam e conseguem indicar 12, 13, 14 candidatos a presidente sem nenhum que tenha o mínimo valor que possa justificar o voto. É um recorde absoluto. A última eleição, nós conseguimos ainda assim eleger o pior. O Jair Bolsonaro é pior do que o Cabo Daciolo. E faz um desgoverno pior do que faria o Cabo Daciolo. Mas o senhor refere aí um ponto fundamental, e esse ponto, essa partidocracia, né, eu acho que ela se revela na infinita reeleição possível para parlamentares de todos os níveis e que tinha que ser proibido. Se o presidente da República só pode ser reeleito uma vez, e eu até sou a favor de derrubar a reeleição também, no caso do presidente e dos cargos dos mandatários, não tem sentido o deputado também ou se reeleger, ou eleger a mulher, ou eleger o filho, eleger o neto, ou eleger o bastardo, o que ele quiser. Né? Então, por exemplo, agora estamos aí diante da perspectiva de ir para o segundo turno com o Bolsonaro contra o Lula. Eu vou ter que votar eu vou ter que fazer o que o Marcelo Brigadeiro sugeriu. Vamos para a praia. Eu que nunca vejo série na televisão, só vejo futebol, vou ver série na televisão. Eu não vou votar
em Bolsonaro nem em Lula. Como é que o senhor vê essa possibilidade de acabar com essa história de reeleição eterna para o legislativo e limitação para o executivo também? Nós temos que acabar com a reeleição, evidentemente, né? A reeleição não pode existir. Por exemplo, isso é um vício terrível da democracia, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, em que o sujeito só pensa na reeleição. Veja o Biden, que está fazendo até um belo governo de restauração da democracia nos Estados Unidos. Ele já declarou, já no jornal hoje, que ele é candidato a reeleição, no mandato que ele mal começou. 2024, 2024, né? Eu acho que é. 2024, não. A próxima eleição dele é 24. Então, eles têm. O José Neumann, você que é o maior jornalista brasileiro, no meu entender, eu vou lhe fazer uma pergunta. O Joe Biden, um homem virtuoso, que merece todo o respeito, 2 meses depois que tomou posse, já pensa na reeleição de 2024. E o nosso atual presidente, ele já tomou posse, já saiu na rua fazendo comício para ser reeleito em 2022. Quer dizer, e você tem todos os deputados e senadores só pensando nisso, porque os deputados e senadores não é que eles estão ali para legislar a favor do interesse público, eles estão ali para usufruir não só do poder permanente, tanto assim que eles se autodenominam homens públicos. Eu já vi vários deputados e senadores, porque eu sou um homem público. Imagine um homem público, não tem menor interesse no bem público. Eu sou um homem público, há 30 anos, há 40 anos eu sou um homem público. E por que ele é um homem público? Porque ele quer o poder, e segundo, ele não quer trabalhar, porque não faz nada, não trabalha produtivamente em nada. Terceiro, ele tem as emendas parlamentares ao orçamento, que são uma porcaria, são só 48 bilhões por ano que eles botam no bolso deles. 48 bilhões de emendas parlamentares dos impostos que nós pagamos. Acabar com essas emendas parlamentares, isso é um escândalo. 48 bilhões corresponde exatamente, José, ao valor que vai ser agora dado aos como é que chama? Como é que chama o Guedes, que chamou a esses 38 milhões de brasileiros que não têm identidade, quer dizer, os mais pobres do Brasil, os 38 milhões de brasileiros, vai ser dado agora um auxílio. Ele tem um nome, agora esqueci. E vai ser dado a esses 38 milhões de pessoas um auxílio de 250 mil reais, o que corresponde a 0,80 centavos de dólar por dia. Sendo que reais. Não, reais. O que corresponde, o que corresponde em dólar a 80 centavos de dólar por dia, ou a R$8 por dia em reais, o que corresponde a metade do nível de absoluta miséria que a ONU declarou. Quando uma pessoa vive com $2, ele está em nível de absoluta miséria. Vão dar 0,80 centavos de dólar, ou R$8 para cada um, e isso soma 48 bilhões. É o valor das emendas parlamentares que os deputados e senadores vão pegar, e também deputados estaduais, vereadores, todos mamam nesses bilhões. Nenhum teve o gesto, já que eles são representantes do povo, de dizer os nossos emendas parlamentares, nesse ano de pandemia, nesses 2 anos, serão dedicadas a esses 38 milhões de brasileiros. Não! Pegaram todo o dinheiro e ainda aumentaram as emendas parlamentares do orçamento esse ano para 48 bilhões. De modo que você veja, eles têm o fundo partidário. Eu, por exemplo, quero ser industrial, mas daí eu fazer um pequeno negócio, uma pequena indústria, um pequeno comércio. Mas para que fazer isso? Eu posso criar um partido e receber do governo o fundo partidário no fim do mês sem fazer nada. Eu invento um partido lá, arranjo umas assinaturazinhas e faço um partido e vivo a vida inteira de fundo partidário. Né? Depois tem eleição,
O que nós vamos fazer com a eleição? Vamos fazer o fundo eleitoral de 2 bilhões e 800 milhões que é pago, o José, você está sentado, é pago para esses deputados, para esses partidos sórdidos que nós temos no Brasil, esses partidos arquicorruptos que nós temos no Brasil, é pago adiantadamente. Quer dizer, o Estado dá a esses partidos, conhecidos como tais, o quê? 2 bilhões e 800 milhões para as eleições antes. Quer dizer, já os donos do partido já botam no bolso direto, tá certo? E arranjam candidatos laranja, candidatos mulheres laranja, e fazem todo tipo de corrupção possível. Precisa acabar com isso. Quer dizer, nós temos que fazer uma nova Constituição no Brasil, acabando com fundo partidário, fundo eleitoral, emendas parlamentares, tá certo? E acabar com isso, e criar o voto distrital, que é o voto em que, como existe desde na Inglaterra, desde o século XVII, 1640, em que realmente um candidato só é eleito no distrito e as pessoas que moram, os eleitores que moram naquele distrito, ficam de olho nesse candidato que foi eleito. E se o candidato não se comportar direito, recall nele, rua para ele, cassação dele diretamente pelos eleitores. Esse é o sistema que nós temos que estabelecer no Brasil. Portanto, acabar com o profissionalismo político. Acabar com o profissionalismo político no Brasil. Nessa sua entrevista à Folha sobre o seu livro, esse livro aqui, Uma Nova Constituição para o Brasil, o senhor também vai para cima do Supremo, né? O senhor defende eu fiz um artigo, professor Carvalhosa, dizendo que eu fiz o levantamento dos 11. Na época estava o Celso de Mello, entrou o Cássio Nunes Marques, mas não mudou nada. O Supremo tem 2 juízes de carreira, 2. 2. O Pretório e o Celso, 11. São procuradores, seja funcionários públicos, burocratas, nomeados pelos políticos que os comandam, ou advogados que são empregados de infratores da lei. O senhor advogado, o senhor sabe disso. Os advogados que estão no Supremo são todos empregados e infratores da lei. O senhor propõe no seu livro, o senhor falou isso na entrevista que a Folha publicou domingo, só juízes concursados com experiência garantida podem ser escolhidos, e não pelo presidente da República, no seu projeto de Supremo aqui, no seu livro. Né? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o que eu proponho é que o Supremo se torne uma corte constitucional que somente trate de assuntos da constitucionalidade e inconstitucionalidade das leis, dos atos normativos e dos atos administrativos. Uma corte constitucional, não seja um cartório criminal, como é hoje, é uma delegacia de polícia aquilo lá. Entendeu? Aquilo solta preso, coisa, e não só soltar preso no habeas corpus, porque as dezenas são soltos durante o ano, mas eles anulam investigações, anulam inquéritos, trancam investigações também. Isso ninguém fala, porque não dá nem tempo para falar. Entendeu? Então, acabar com isso, quer dizer, o Supremo se torna uma corte constitucional constituída de 11 ministros que são indicados pela antiguidade dos ministros dos tribunais superiores. Então, o mais antigo ministro do STJ vira o ministro do Supremo automaticamente, e também do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar, etc., por rodízio, vão preenchendo os cargos, porém, com uma outra ressalva, com um mandato de 8 anos. Quer dizer, eles têm que ficar lá 8 anos. O ministro Cássio, no seu voto ou na sua réplica ao Gilmar Mendes outro dia, declarou que vai ficar 26 anos no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, mais 26 anos. Então, o que nós temos? Nós não podemos ter ministros eternos. Nós temos que fazer um rodízio. Temos 8 anos no máximo. Então, 8 anos de mandato, só por antiguidade são eleitos, e não há mais interferência política na nomeação de ministros, o que é uma coisa que vai sanear profundamente a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, com todos de carreira de magistrados, e não vindo da advocacia, vindo não sei de onde, vindo papapá, que não interessa. Tá certo? Eu conheci o professor Modesto Carvalhosa há algum tempo, ele escrevendo na página 2 do Estadão, onde eu também escrevo,
através do meu editor de opinião, Antônio Carlos Pereira, e tomei conhecimento de toda a obra dele, de todo o trabalho dele. O trabalho dele era em relação à corrupção. Então, ele tem um conhecimento suficiente para me responder a essa pergunta. Um juiz concursado, eu não tenho conhecimento de que nem o Sérgio Moro, nem a Gabriela Arque, nem o Bonar tenham tido qualquer histórico de corrupção. Condenou um grande empreiteiro, um ex-presidente da República, muito popular, por corrupção. Aí, os processos, a defesa do condenado, do político condenado, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou 7 fatos de suspeição do juiz concursado e comprovadamente decente, prova. 4 desses processos, segundo o relator Edson Fachin, já transitaram em julgado. E os outros 3 não podem mais ser julgados porque não foram apresentados pela defesa à época antes da sentença, que está sendo tida como suspeita. Qual é outra coisa? O juiz, que está sendo considerado suspeito, não teve direito à defesa. Eles estão dizendo que o juiz limitou a defesa do réu e estão tratando o juiz como réu sem direito à defesa. Que figura é essa? Nós herdamos de que direito? Romano, latino, anglo-saxão? Qual foi o direito que nos dá o direito de fazer isso que foi feito agora, na semana passada? A decisão do ministro Fachin, ela fere todos os princípios da ordem jurídica, não é? Todos os princípios da ordem jurídica. Realmente, um juiz, com Deus pela Corte, não pode deixar de atender ao princípio da estabilidade dos julgados. Os julgados têm que ter estabilidade. Esse é o princípio fundamental, senão você não tem segurança jurídica, paz social, resolver através da solução oportuna, no momento certo, dos problemas que o Estado tem contra uma determinada pessoa no esfera do direito penal ou no direito civil entre 2 particulares. Então, a estabilidade das decisões é a primeira regra. Ele durou depois de 5 anos, e depois de ter negado durante 8 vezes que realmente ele era incompetente, o juiz Moro, agora resolveu dizer que era incompetente, tirando, portanto, completamente o aspecto da oportunidade do seu voto, da proporcionalidade da sua decisão, tá certo? Da dimensão que ela deveria ter e do momento que foi feito. Quer dizer, como é que você pode, 5 anos depois, resolver que ele é incompetente, quando já, na segunda instância, foi, por unanimidade, ratificada essa decisão, e também no STJ, no Tribunal Superior de Justiça, foi também, por unanimidade, ratificado, quer dizer, consolidada a decisão judicial por 2 instâncias, além da própria primeira instância. Ele vai lá e simplesmente diz que é incompetente. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade social, de uma responsabilidade funcional, de uma responsabilidade jurisdicional que não tem nenhum precedente em direito romano, direito nenhum. Quer dizer, é a baderna, é aquilo que o francês chama de pagaille, é a balbúrdia. Entendeu? Não é que eles criam a insegurança jurídica, eles criam a balbúrdia social no Brasil, criando, portanto, inclusive acentuando as radicalizações que hoje existem na extrema-direita e na extrema-esquerda, dos lulistas e bolsonaristas, criando uma agitação social permanente. Numa semana, retiram a competência do Moro, na outra semana declaram que a sua suspeição, sem, como você falou, aí é o próprio ministro Fachin que fala isso também, sem o devido processo legal contra o Moro. Quer dizer, disseram que o Moro não proporcionou ao Lula o devido processo legal. E dizem que ele é suspeito por isso e não garante ao Moro o devido processo legal. Quer dizer, ele não teve nenhuma defesa nesse habeas corpus, porque não cabe em habeas corpus defesa de ninguém. E foi derrogado o artigo 100 do Código de Processo Penal, que exige todo um procedimento quando o juiz não aceita a arguição de suspeição pelo artigo 100
do Código de Processo Civil, do processo penal, existe todo um procedimento que tem que ser feito, em que uma parte fala, outra parte fala, etc. E tal. Nada. Quer dizer, é uma absoluta irresponsabilidade que leva o país a essa crise não jurídica, de insegurança jurídica, mas é uma insegurança institucional. Você tem insegurança institucional, esse que nós chegamos a esse nível. Mas o senhor também, professor, assistiu a uma cena absurda, né? A votação estava terminada, 3-2 a favor do Moro, e o Gilmar Mendes faz um discurso imenso, sem sentido, ele já tinha votado, usou do poder da presidência e aparentemente, convencer a juíza. Ele é procurador lá do Mato Grosso. Carmen Lúcia é procuradora de Minas. Ele nomeado pelo Fernando Henrique para soltar Tucano. Brigou com a Lava Jato porque a Lava Jato também processou Tucano, principalmente o chefinho, Aécio Neves. Aí vem a Carmen Lúcia e, com base em nada, dizendo fatos novos que não aconteceram, ela virou o voto. Quer dizer, qual é eu não estou discutindo o direito disso, quer dizer, ela pode virar o voto até a hora de terminar a sessão, eu sei disso. Mas isso é um absurdo. É um absurdo do fato, um fato absurdo. Essa senhora cometeu um suicídio ético na biografia dela. E o Gilmar Mendes só não cometeu suicídio ético porque ele cometeu suicídio ético no dia em que nasceu, né? Porque nunca teve ética nenhuma. Como é que o senhor viu esse episódio grotesco, né, do discurso enorme do Gilmar Mendes e depois do discurso absolutamente tati-bitati com que a senhora Carmen Lúcia mudou um voto já dado sobre fatos novos que não existiram? É impressionante isso, porque o ministro Cássio votou contra a suspeição do Moro. Então, o que ocorreu? Ele, furioso, resolveu se vingar do ministro Cássio, xingando o ministro Cássio, inclusive, do que é piauense, que é do Piauí, etc. e tal, e mostrando, dizendo que não dá para comprar carro do Moro, nem do carro do Dallagnol, porque carro usado deles ninguém compra. Enfim, fazendo uma conversa de botequim que é tipicamente do gabinete do ódio, porque não existe apenas, José, o gabinete do ódio no Palácio do Planalto. Existe o gabinete do ódio no Supremo Tribunal Federal. Lá existe um gabinete do ódio que é comandado pelo senhor Gilmar Mendes. Ele é o rei do gabinete do ódio. Então, o ministro... Doutor Carvalhosa, eu queria intrometer só para dizer o senhor o seguinte. Então, eu acho que eu não exagerei quando eu chamei o Gilmar Mendes de Bolsonaro de toga, né? Ele é um Bolsonaro de toga, sem dúvida, mas ele alimenta o ódio, ele calunia as pessoas, e calunia em plenário, no meio dos votos ou depois dos votos. No caso aqui, muito depois dos votos dados, vai caluniando todas as pessoas. Ele caluniou o senhor. Ele disse que o senhor não é professor da USP. O senhor não é professor da USP. Ele falou que eu fui reprovado em concurso na USP, que nunca fui professor da USP, que é mentira. Então, ele realmente... E o senhor é sócio do Deltan Dallagnol? O professor, o senhor compraria um carro do Deltan Dallagnol? Ele disse que o Deltan Dallagnol... Sócio da corrupção do Deltan. Devolveu 4 bilhões para a Petrobras, mas ele queria mesmo ficar com 1 bilhão para ele e dar 1 bilhão para mim. 1 bilhão, entendeu? Quer dizer, o que ele faz? Fake news. E existe lá, no Supremo Tribunal Federal, que foi convertido num tribunal de exceção, tá certo? Uma portaria 69 daquele antigo ministro lá, da presidente, que cria também um processo secreto em que o cidadão que falar mal dos ministros e falar mal das famílias dos ministros são imediatamente presos, sem saber qual é a razão da prisão. E depois Toffoli,
de Moraes. Dias Toffoli, é. E depois E Alexandre de Moraes é o relator. A portaria 4781, que a portaria Torquemada, né? Não é isso? A portaria que trata de fake news diz que quem falar mal de ministros e autoridades em geral ou das instituições, tá certo? Será preso, processado e será um preso político, já que é na base da Lei de Segurança Nacional. Então, eu pergunto ao Alexandre de Moraes, que é o relator desses processos sinistros medievais, se realmente o que o Gilmar Mendes, dentro do seu gabinete do ódio, fez naquela sessão ali da última sessão da segunda turma, não foi uma série de fake news. Ele falou fake news contra todo mundo lá dentro. Então, quero saber se o senhor Alexandre de Moraes, uma pergunta aqui, pergunta para o senhor Alexandre de Moraes se ele vai processar o senhor Gilmar Mendes pelas fake news que o senhor Gilmar Mendes fez. Quer dizer, ele que é da porta dessa tal de inquérito secreto 4828, que ele trata das fake news, se ele vai incluir o Gilmar Mendes nas fake news que ele falou na explicação do voto que ele fez fora dos autos, fora de ocasião, agora na última sessão. É uma fake news. Então, deixa eu só acabar. Quer dizer, então, o seguinte, o Gilmar Mendes, os ministros do Supremo Tribunal Federal podem fazer fake news a hora que quiser, contra a cidadania, contra as autoridades, porque o Deltan Dallagnol também é uma autoridade. Tá certo? Então, ele fez contra as autoridades. Então, incidiu exatamente nesse sinistro aí, inquérito secreto. Ele vai processar o seu Gilmar Mendes pela fake news, que é o chefe do gabinete do ódio dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu quero perguntar se o senhor Alexandre de Moraes vai processar uma fake news contra uma autoridade. O Deltan Dallagnol é uma autoridade. Contra um cidadão, sou um cidadão. Tá certo? E ali tem 10 que ele ali falou mal também, entendeu? Criou fake news. Rodrigo Janot. Ele falou do Rodrigo Janot, ex-procurador, o cara que está aposentado. Exatamente. É o ódio contra o Rodrigo Janot, inimigo dele do tempo que era procurador. Então, veja, existe o gabinete do ódio dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu quero saber se o Alexandre de Moraes vai incluir o senhor Gilmar Mendes no seu inquérito secreto número 4828, que trata de fake news. Então, gostaria de saber. E o senhor lembrou muito bem, o Deltan Dallagnol é procurador ativo. O Rodrigo Janot é procurador aposentado, mas o Deltan Dallagnol é procurador em ação. Ele é uma autoridade e precisa ser respeitada tanto qualquer ministro, inclusive o Gilmar Mendes, que, aliás, não merecia ser respeitado. Doutor Modesto Carvalhosa, então estava dizendo que o doutor Modesto Carvalhosa é o meu mestre. Eu não aprendi com ele, não, porque eu não aprendo, mas eu não me emendo, como diz a Isabel. E a Cláudia acredita em tudo que a Isabel diz, então acredita também nisso. Mas a verdade é que eu aprendi com ele uma história que tinha uns tratados internacionais, que a Dilma, o Fernando Henrique e até a Dilma, Lula e Dilma, assinaram e que criou a possibilidade da delação premiada, que incluiu o Brasil no primeiro mundo em matéria de combate à corrupção e que resultou na Lava Jato. O que resultou na Lava Jato? Olha, professor, esteve aqui no lugar que o senhor está sentado, aqui na frente da minha Câmara, o desembargador Fausto de Santos, que foi o juiz da primeira instância da Castelo de Areia. E ele me disse uma coisa que eu fiquei assustado. Disse, não, estão falando aí de estar voltando para antes da Lava Jato. É muito antes. Estão falando para um tempo que não tinha punição nenhuma à corrupção. Para antes da Castelo de Areia. O senhor concorda? O desembargador exagerou, doutor Carvalho? Não. O desembargador, que é um ilustre desembargador, um homem corajoso, íntegro, ele falou a verdade. Quer dizer, hoje, como você lembrou, o Brasil, a partir desse século, começou a adotar as legislações internacionais de combate à corrupção e internalizá-las no Brasil através de leis, as quais culminaram, inclusive, com essa lei 12.846 de 2013, que é a lei de anticorrupção das pessoas jurídicas. E assim foi a lei de lavagem de dinheiro, a questão do COAF, as suas interligações internacionais, fez, então, inclusive, um pool com todas
organismos internacionais e nacionais de outros países no combate à corrupção. Todo essa arcabouço nos levou, inclusive, a ser considerados países que combatiam a corrupção, que criou, inclusive, a possibilidade moderna, com instrumentos modernos, de atuação que foi feita pela Lava Jato. Porque a Lava Jato não só tem a virtude da coragem dos procuradores, dos membros da Receita Federal, da Polícia Federal e do juiz encarregado na ocasião, o juiz Moro, mas tinha instrumentos, modernidade, tinha uma legislação que vamos dizer, a tempo presente, que permitiam todos os dados que poderiam ser obtidos aqui e fora sobre a atividade dos corruptos. Isso tudo está sendo desmontado. Agora eles vão desmontar a lei de probidade administrativa, vão desmontar a lei de lavagem de dinheiro, já criaram a lei de abuso de autoridade, a lei do juiz de instrução, né? E assim vão criando a mini-reforma eleitoral. E assim eles vão minando completamente o Congresso, minando toda a legislação que foi feita no plano internacional. E o Brasil, hoje, é fruto das preocupações da OCDE, das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, sobre a volta galopante da corrupção no Brasil. A OCDE já declarou claramente que está preocupadíssima e que já fez um comitê lá, independente e específico, para verificar a volta da corrupção ao Brasil. Quer dizer, como é que acabaram com a legislação, acabaram com os processos, inclusive, que foram feitos contra os corruptos, que vão ser totalmente anulados, certo? E tudo é a volta, como se nós estivéssemos aqui na Manipulite, é um caso igual da Manipulite. Um dos argumentos que usaram para dizer que o Moro estava impedido, era suspeito, é de que ele foi fazer atividade política. A mesma coisa fizeram lá na Itália, que hoje é um dos países mais corruptos do mundo, voltou a ser um dos países mais corruptos do mundo, a Itália. É uma corrupção institucionalizada na Itália. O que eles fizeram? O Manipulite não vale, vamos derrotar o Manipulite, porque um dos membros, um dos juízes, candidatou-se a deputado. Então, se ele foi deputado, tudo aqui era político. É o mesmo argumento agora. O Moro agiu porque ele queria ser político. Quer dizer, é a mesma coisa, o mesmo filme que está sendo feito aqui no Brasil. E, portanto, nós perdemos a nossa condição internacional, inclusive, de um país civilizado, que combate a corrupção, que combate o crime, e que nós estamos, portanto, fora hoje desse mundo de elite de combate ao crime organizado, no qual se inclui a corrupção. Professor, eu estava nos Estados Unidos no dia em que o Richard Nixon renunciou. E ali, naquela época, se falava muito que o Nixon tinha feito muitas coisas que os democratas não fariam. E no Brasil, me parece um paralelo agora, que é o seguinte: o Bolsonaro está fazendo o que certamente a esquerda não faria. Apesar de toda a nostalgia da esquerda em relação ao Lula livre, essas coisas todas, eu até duvido que o Fernando Haddad tivesse vencido, teria tido o topete que o Bolsonaro está tendo, de soltar os corruptos e mandar prender o juiz para impedir que o PT volte ao governo. O senhor acha que eu estou exagerando ou não? Essa marcha seria inevitável? A destruição de toda a estrutura legal contra a corrupção, modernizando o Brasil, ela só pode ser feita porque era um acelerado de extrema-direita na presidência? Eu acho que realmente o presidente da República entrou nesse consórcio por causa da questão dos filhos dele e de crimes de peculato que foram realizados ao tempo da Assembleia Legislativa, etc. Portanto, na medida em que foram os filhos pilhados nessa prática de peculato, ele se engajou profundamente na destruição de todos os princípios, todas as instituições, todos os organismos e todas as leis que possam combater a corrupção. É o caso, por exemplo, do COAF, que ele conseguiu, do ministro do Supremo Tribunal, presidente do Supremo Tribunal na época, de cancelar o COAF. Tá certo? Veja ao nível de república de bananas que o Brasil chegou. O presidente da República vai lá, consegue com o Toffoli
para suspender o COAF, porque o COAF está descobrindo esse crime de peculato, filho da tal da rachadinha. Então, eu acho que houve um interesse pessoal de acobertamento desses crimes que levou à degeneração do governo atual, que é um governo que não se identifica em nada, com nada. Ele não tem nenhuma identificação. A única identificação que existe, a personificação desse governo é o combate àqueles que combatem a pandemia. Quer dizer, é uma luta política para que haja aglomeração, que não se use máscara, que haja os remédios, como é que chama aquele remédio? Tratamento precoce, hidroxicloroquina. Quer dizer, então, é a única coisa que restou de característica do governo atual é essa luta para que o vírus consiga disseminar-se como está se disseminando no país, dando maus exemplos de não haver distanciamento, etc. Então, eu acho que as circunstâncias do governo atual são piores do que as circunstâncias dos governos petistas, que não tinham essa pressão que hoje tem. Eles foram pilhados, todos roubando, não só o PT, mas também os partidos da oposição, tal do PSDB, PMDB, todos ladrões. Tá certo? Então, vamos ser bem claros com isso, não é que é só o PT que é. Todos esses partidos oligárquicos, todos esses velhos partidos brasileiros, dessa oligarquia política sórdida que nós temos, todos eles eram corruptos, então eles foram pilhados. Agora, já que já foram pilhados, eles estão se organizando para voltar, é a tal da resiliência do crime. O crime é resiliente também. O crime consegue voltar a se impor no país. O Brasil é um paraíso do crime a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de trânsito em só prender o condenado e depois trânsito em julgado. Isso aí não existe, Neumann, não existe no mundo nenhum precedente, nenhum país do mundo, dos 194 países que compõem as Nações Unidas, nenhum país tem uma regra dessa. Todos os países ou prendem o réu condenado em primeira instância, que é a maioria, ou em segunda instância, os que são mais, vamos dizer assim, complacentes. Mas nunca se prender o réu só quando ele transa em julgado, não existe isso. Portanto, o Brasil, a partir dessa regra do Supremo Tribunal Federal, de só prender o réu depois de transa em julgado, abriu caminho para todo tipo de criminalidade, de alta criminalidade no Brasil. Professor, um dos antecessores aí nessa nossa conversa é o jornalista Merval Pereira, que eu sei que o senhor lê todo dia. O Merval é um fenômeno, né? O cara escrever todo dia a quantidade de texto que ele escreve, e com tanta clareza e com tanto tirocínio, é um fenômeno. Né? Ele também me deu uma entrevista muito forte, muito dura, em que ele alerta para que esse despreparo, né? Ele também deu uma entrevista para o Lauro Jardim, que é colunista do Globo, lá no blog do Lauro Jardim, nesse mesmo tom, né? Toda essa atitude sombria, né? O fato dele ser muito pior do que o Donald Trump, faz do Bolsonaro um candidato quase... mesmo que ele não queira, ele é um candidato ao golpe, ao autogolpe. Né? O senhor acha mais provável que essa turma de bandidos, ladrões, suspeitos, candidatos a ladrões, que evita uma votação de impeachment no Congresso, evitará também o golpe, ou o senhor acha que o golpe é mais provável do que o impeachment? Eu acho que não vai haver golpe nenhum no Brasil. Eu acho que vocês conversaram nessa entrevista do Merval Pereira, uma entrevista brilhante, porque ele é um grande jornalista e um grande acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Mas eu acho que a conclusão que vocês dois tiveram, que a tentativa de golpe do Bolsonaro existe mesmo, mas não existe no Brasil um clima para um golpe militar, um autogolpe, não existe, porque ele não tem forças para isso, e ele não consegue se organizar suficientemente para isso, porque ele é uma pessoa de personalidade muito difícil, muito pouco normal. Ele sofre de um mal de perseguição, que todos o perseguem. Basta dizer que um dia no jornal ele falou
que na candidatura dele de 2022 vai haver muitos aliados, mas ele sabe que grande parte desses aliados vão o trair, o que mostra que ele, de certa maneira, é uma pessoa que tem mania de perseguição. Então, ele não tem condições de aglutinar para um golpe, mesmo porque o Exército brasileiro tem a impressão que não está sujeito a fazer uma quartelada em meio do século XXI aqui no Brasil. Eu acho que o caminho eventual de uma solução seria um impeachment, mas não uma medida essa. Eu acho que ele não tem força para impor um golpe aqui no Brasil. A minha impressão é que não tem. Vontade teria e já teve e manifestou as várias vezes que não há condições de governar, aquela velha conversa. Mas eu acho que não tem condições de perpetrar esse tipo de violência. Ontem, na Rádio Eldorado, eu faço um comentário diário na Rádio Eldorado às 7h35 da manhã. E nesse jornal, Eldorado deu entrevista ao Felipe Santa Cruz, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E o Felipe Santa Cruz, que é um cara do PT, assumido de esquerda e tal, ele defendeu uma tese que eu venho defendendo aqui e eu gostaria de saber a sua posição, que é o seguinte: a Lei de Segurança Nacional, o senhor sabe, ela foi incorporada à Constituição de 88. Eu acho que precisa desincorporar. Já a Lei da Segurança Nacional já demonstrou vários arreganhos de entulho autoritário. E um desses arreganhos, o senhor citou aí, tem nome, sobrenome e endereço. Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal. O que é que o senhor acha? Bom, a incorporação da Lei de Segurança Nacional à Constituição de 88 é uma prova de que a oligarquia política que dominava e continua dominando o Brasil, ela brincava de democracia. Na realidade, ela queria um instrumento para poder constranger a cidadania quando necessária e quando essa cidadania, a sociedade, se revoltasse contra ela. Então, ela ia invocar a Lei de Segurança Nacional. Não é que ela foi lá deixada como um esquecimento, ela foi colocada de propósito para dizer: isso é uma democracia de fancaria, isso é uma conversa. Direitos humanos, liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, liberdade disso e aquilo, tudo bem, mas não pode brincar com a autoridade, que é exatamente essas famigeradas inquéritos secretos, número 4781 e 4828, vindo da portaria número 69 do Supremo, que é exatamente a forma de executar a Lei de Segurança Nacional. Então, por exemplo, se alguém fala mal de autoridade ou fala mal das instituições, ele é preso. E o que é um preso porque fala mal das instituições e das autoridades? É um preso político. Por exemplo, esse deputado que falou aquelas barbaridades, aquelas escatológicas observações a respeito dos ministros e exaltou o AI-5, o que o Supremo Tribunal, através do ministro Alexandre de Moraes, fez? Aplicou o AI-5 nele. Entendeu? Ele disse: eu quero a volta do AI-5. Ah, é? Pois não, então vamos aplicar o AI-5 nele. Ele é um preso político. Como é o nome dele? Daniel Silveira. O Daniel Silveira. É o famoso. Você agora repetiu o Luiz Fux. Daniel o quê? Não querendo repetir, porque o Daniel Fux fez um teatro. O Fux fez um teatro aqui, mas eu não estou fazendo, porque minha memória às vezes esquece. Então, esse deputado, ele é um preso político. Como são presos políticos, são todos aí objeto de inquérito. Se fala mal da autoridade, tá certo? Se fala mal das instituições, como se a democracia, você, José Neumann, é o primeiro a dizer isso. A democracia é um regime que admite desaforo, que uma democracia é o regime que admite que se fale mal dele. É o único regime do mundo que se pode falar mal dele, por isso que ele é democracia. Ele é como, lembra